O segundo ponto, que é talvez dos temas aí das pesquisas mais polêmicas dele, que é ele fez sobre o suicídio, né? Que lembrem, o Durkheim estava lá tentando, no século XIX para o século XX, fundar a sociologia. E aí ele quis mostrar, pesquisando suicídio, como era mesmo um tema que as pessoas estão acostumadas a pensar como um tema da psicologia ou um tema individual, né? Como se fosse um problema de saúde, enfim. Ele quis mostrar que isso é um problema social também, né? Ele mostrou que o suicídio também é uma característica social. Por exemplo, ele foi levantar as estatísticas de suicídio na Europa, né? Ele fez essa pesquisa só para países europeus. Isso é importante ressaltar, né? Quando ele pesquisou lá no final do século XIX, início do século XX, os países europeus e as taxas de suicídio, ele começou a perceber que havia um padrão. Ou seja, todo ano, mais ou menos a mesma quantidade de pessoas se mata dentro de uma sociedade, né? Ou seja, ele começou a perceber que tinha um padrão social. Se você consegue perceber que é todo ano mais ou menos o mesmo número de pessoas que morrem porque cometem suicídio, ou também se a gente pode pensar o homicídio, né? O homicídio também, todo ano, uma mesma sociedade vai produzir a mesma quantidade de, né, claro, aproximada de homicídios, né? É muito parecido, sempre é muito semelhante de um ano para o outro. Então, tem características sociais, ou seja, a conclusão que ele chegou foi essa, né? Analisando esses dados, que fenômenos, mesmo como o suicídio, têm características sociais que levam alguém a desistir da própria vida, né? Ou seja, é um tema, então, que tem a ver com sociologia. Ou seja, ele procurou padrões. O que as pessoas que se matam, o que elas têm em comum, né? Quais são as características sociais, digamos assim, que elas têm em comum, que leva todas elas a decidir por, em algum momento, né, tirar a própria vida. Então, ele começou a perceber que o suicídio, que até então era visto só como um problema individual, como um problema psicológico, como um problema médico, ele começou a mostrar que tinha questões sociais aí no meio, né, que fazem com que tenha um padrão entre essas pessoas, numa mesma sociedade, um número muito parecido todo ano, né, estatisticamente falando, de pessoas vai acabar tirando a própria vida. Então, é nesse sentido que ele procurou investigar, entender quais eram os fatores sociais, né, e aí pensar, sei lá, família, igreja, escola, trabalho, o quanto que tudo isso influencia num indivíduo que, por algum motivo, em algum momento da sua vida, resolve acabar, né, com a sua própria vida. Então, isso é interessante. E aí, claro, o Durkheim se propôs justamente com uma ideia de um desafio aí, né, de procurar essas respostas dos padrões sociais que ajudam a entender o porquê acontece suicídio numa determinada sociedade, né. E aí ele fez uma tipologia, digamos assim, dos suicídios, né? Na pesquisa dele, analisando os dados estatísticos de suicídios para os países europeus, ele conseguiu ver 4 motivos que levam alguém a tirar a própria vida, né? Então ele chamou, claro, aqui são os termos que ele usou, né? Não é nem discutir se já teve uma coisa que eu achei bem interessante, né? Uma vez um aluno questionou o nome que ele deu, né? Ele achou esquisito os nomes, suicídio egoísta, altruísta, anômico, fatalista. Eu achei interessante que esse aluno tenha prestado atenção nisso, né? E aí teve uma discordância em relação aos nomes. Mas a ideia não é nem essa, né? Não é nem discutir os nomes que ele usou, mas entender que ele conseguiu classificar, ou seja, isso é um procedimento científico, né? Você entende padrões de comportamento, nesse caso, e você consegue dar um nome para esse padrão, perceber características semelhantes estão associadas a uma característica social nesse caso, né, que seriam as pessoas que resolvem tirar a própria vida. E aí ele chegou então a esse padrão aqui, né? Segundo Durkheim, 4 motivos geralmente levam alguém a tirar a própria vida. O primeiro ele chamou de um motivo, né, de um tipo de suicídio egoísta, né? Segundo ele, é quando o indivíduo fica tão excluído da sociedade, ou seja, ele não consegue se integrar a sociedade que ele vive, em que a vida perde sentido para ele, né? E ele acaba tirando a própria vida. Isso é interessante, né? Porque para a gente perceber que a nossa vida só tem sentido por conta da sociedade, das pessoas que vivem com a gente, né? Então, claro, a família é importante nisso, os amigos, a escola, a igreja, trabalho, por aí vai. Depende também do ponto da sua vida, né? Que momento que você está da sua vida. Claro, vocês ainda como adolescentes estão mais
limitados à convivência com a família, amigos, escola, e por aí vai. Quando vocês forem adultos, provavelmente isso vai mudar, né? O trabalho vai passar a ser talvez a socialização mais importante, né, da vida de vocês na vida adulta, geralmente é o trabalho. Quando a gente é jovem, adolescente, geralmente é os estudos. Né? Então, o primeiro tipo de suicídio que ele conseguiu perceber é o daquelas pessoas que ele chamou de um suicídio egoísta, ou seja, a pessoa fica tão individualizada na sociedade, ela não se integra, não consegue se incluir na sociedade, ou a sociedade não consegue incluir aquela pessoa, que ela, né, tira a própria vida porque a vida perde sentido, ou seja, ela não se socializa, não consegue se integrar à sociedade que ela vive, e aí a vida acaba perdendo sentido para ela, né? Então, e aí, claro, isso inclusive agora, né? Surgiram, né, muitas redes de apoio psicológico, até por conta da quarentena, porque isso tende a acontecer, né? A gente tá todo mundo, sei lá, quem está isolado em casa, de repente quem mora sozinho, por exemplo. Você mora sozinho e está em quarentena, você vai, né, tem gente que está aí há 3 meses sozinho em casa, né, sem ver outras pessoas, sem socializar. Então isso seria um exemplo, né, a pessoa vai perdendo contato com a sociedade, né, e se ela vai perdendo esse contato com a sociedade, vai ficando isolada, sozinha, a vida começa, digamos assim, a deixar de fazer sentido, porque socialmente falando, a nossa vida tem um sentido social, né. Depende da sociedade que a gente vive. Em algumas sociedades, o que era importante era ser um guerreiro. Em outras sociedades, o que é importante é ser alguém que ganha muito dinheiro. Então, o sentido da nossa vida, em algumas sociedades, o que é importante é uma dedicação espiritual, a alguma causa espiritual, alguma religião. Então, percebam isso, né? Isso mostra pra gente que o quanto a sociedade é importante até para nos manter vivos, né? Se a gente perde esse contato com a sociedade, com a nossa família, com a nossa escola, com a igreja, enfim, aquilo que faz, as pessoas que fazem parte da nossa vida, isso tende a causar problemas na vida social, na vida dos indivíduos. Então, quando alguém se mata porque perdeu esse contato com a sociedade, né, perdeu essa integração, perdeu esse sentido social que as pessoas que convivem com a gente dão à nossa vida, isso ele disse que seria um suicídio do tipo egoísta, então, né? O indivíduo passa a ser muito individualista, digamos assim, né? Ou ter uma vida muito individualista, muito isolada nele mesmo. E aí, desse modo, a vida dele acaba perdendo sentido, porque o sentido da nossa vida é dado pela sociedade. Né? Depois, ele disse que existe um tipo de suicídio que ele chama de altruísta, né? Que seria aquelas pessoas que se matam em nome de uma causa, de um princípio. Né? E aí, nesse caso, é o contrário. É a pessoa que não é nada individualista, né? Ela está disposta a entregar a vida dela em nome de uma causa. Acho que atualmente o exemplo mais óbvio disso seriam os homens-bomba, né? Ou seja, o cara está tão envolvido numa causa, está tão envolvido com uma situação, que ele coloca a vida dele à disposição, né? Ele vai lá e explode o próprio corpo em nome de um objetivo social, né? Do grupo que ele faz parte. Então isso seria o que ele chama de suicídio altruísta, a pessoa que tira a própria vida em nome de uma causa, né? Em nome de um grupo, né? De um coletivo. Então, e aí, claro, aqui vale também uma observação, né? Eu falei do exemplo dos homens-bombas, mas é óbvio, né? Isso é uma minoria entre os muçulmanos, né? Isso não é a religião muçulmana como um todo, é um pequeno grupo ali, digamos, radical, que leva as ideias do islamismo a um ponto que leva a isso, né? Mas é um pequeno grupo, né? Obviamente, até porque o islamismo está entre as 3 maiores religiões do mundo, né? Junto com o cristianismo, o judaísmo. Então, se a maioria dessas pessoas tivesse esse tipo de comportamento, né, já teriam todas se explodido, né? Então, isso é só para dar um exemplo de um caso extremo, né? Alguém ia falar alguma coisa? Chegou a dar um ruído aqui? Não? Se vocês quiserem falar, podem comentar, não tem problema. Então, esse caso de pensar um suicídio altruísta seria isso. Então, alguém que dá a própria vida em nome de uma causa, né? De um objetivo influenciado ali por um grupo que ele faz parte, enfim, por uma causa política, uma causa religiosa, enfim, seja o que for. Né? Então, segundo o Durkheim, ele conseguiu perceber que algumas pessoas tiram a própria vida
em nome de uma causa, em nome de um objetivo maior, né, de um grupo. Então a pessoa acaba esquecendo que ela é um indivíduo, né? Isso passa a ser irrelevante, né? Ela dedica a vida dela a uma coisa muito maior, que ela considera maior que a própria vida dela. Né? O terceiro tipo, ele chamou de um suicídio anômico. Anômico vem de anormal mesmo, né? De uma coisa que não é normal. Então, se às vezes, de onde vem essa palavra? Anômico é de anormal, ou seja, de algo fora do padrão, né? Segundo ele, esse tipo de suicídio é causado por uma situação de falta de regra na sociedade, né? Uma crise, por exemplo. Então, quando as pessoas... que é um pouco até do que eu falei da questão do coronavírus agora, né? Tem gente que talvez, por esse momento de crise causada pelo vírus, a pessoa vai entrar em desespero por se ver isolada, por conta da crise, ou até porque perdeu o emprego, vai aumentar muitas dívidas, enfim, e tem gente que não consegue lidar muito bem com isso, né? Ou seja, por conta de uma crise causada por um vírus, mas que acabou virando uma crise social, acabou virando também uma crise econômica, né? Muita gente aí está perdendo o emprego, ou está ganhando menos, né, por causa da crise. Então, tem gente que em situações assim, de crise social, acaba perdendo o sentido da vida, né, acaba tirando a própria vida. Então, isso é o que o Durkheim chamou de uma crise anômica. Claro, antes da crise que a gente está vivendo agora, isso já em 2008, né, foi uma outra crise muito profunda que a gente teve no mundo, só que aí, claro, causada por problemas só econômicos, né, nesse caso não tinha o problema de uma pandemia ainda junto. Também se viu o registro em muitos países, a Grécia, por exemplo, Espanha, países que foram muito afetados pela crise de 2008, pessoas que aumentou o número de suicídios, né? As pessoas que, enfim, se viram numa situação desesperadora e não conseguiram lidar muito bem com isso, né? E acabaram vendo o sentido da própria vida escapar, digamos assim, né? Então, segundo Durkheim, quando acontece isso, quando alguém tira a própria vida por causa de uma crise social, né, que pode ser causada aí pela economia, por uma crise social mesmo, que leva a uma situação de desespero, isso seria o que ele classificou como um suicídio anômico, né? Ou seja, fora do normal, causado por uma crise, por algo que acontece inesperadamente, né, no momento ao acaso, assim. E aí, o último tipo de suicídio, segundo ele, é o que ele chamou de suicídio fatalista, né? Ou seja, nesse caso, é quando a sociedade exerce muita pressão sobre os indivíduos, né? Então, imaginem o seguinte, uma sociedade que as regras são muito rígidas e que os indivíduos não conseguem se libertar, digamos assim, dessas regras, né? Eles ficam muito presos ali às regras sociais. E aí o sujeito não aguenta, digamos assim, a pressão, né, da sociedade sobre ele, e aí ele acaba tirando a própria vida. Um exemplo disso, a gente poderia pensar, os samurais ficaram muito conhecidos, por exemplo, por tirar a própria vida, né? Por cometer, quando eles passavam por uma situação de vergonha, alguma situação que era uma vergonha social, né? Então eles iam lá e tiravam a própria vida. Isso seria um tipo de suicídio fatalista, ou seja, o indivíduo, a sociedade julgou ele, né? Ou era uma situação tão vergonhosa, alguma coisa que ele passou, que para ele se tornou impossível conviver com essa pressão social, né? De atender a um padrão, a uma expectativa de comportamento. Tem casos, muitos países asiáticos são muito conhecidos por isso, né? Que é um pouco, alguns cientistas sociais tentam estudar isso, né? Que é um paradoxo, digamos assim, ou seja, uma contradição aparente, né? Sociedades que atingiram um bom padrão de qualidade de vida, né? De acesso à educação, trabalho, boa renda, né? Então, bons acessos a recursos materiais, mas que, no entanto, é uma coisa relativamente comum, né? Muitas sociedades que às vezes são ricas, né, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, social, mas que mesmo assim é muito comum ter casos de suicídio, né? Uma das explicações do Durkheim seria essa, ou seja, são sociedades que muitas vezes têm uma pressão muito grande sobre as pessoas para que elas tenham sucesso, que elas ganhem muito dinheiro, que elas se destaquem naquilo que elas fazem, né? E aí seria o tipo de suicídio fatalista, ou seja, a sociedade exerce tanta pressão sobre o indivíduo que alguns não aguentam, né? Alguns, digamos assim, sucumbem a essa pressão social, né? No meio artístico isso é muito comum também, né? Esse tipo de suicídio. O cara é tão pressionado, a pessoa é tão pressionada a fazer sucesso, a corresponder a uma expectativa da sociedade,
de desempenho, né, de atingir certos objetivos, que a pessoa não, enfim, não suporta a pressão, né? Chega uma hora que ela decide, digamos assim, da pior maneira, acabar com tudo isso, né? Então, esse tipo de suicídio seria, digamos, um suicídio, segundo Durkheim, fatalista, ou seja, quando a sociedade controla tanto, te coloca tanta pressão na sua vida que algumas pessoas não suportam, né, e acabam retirando a própria vida. Então, perceba, o Durkheim, olha só, né, a que ponto ele chegou. Ele conseguiu perceber, então, que tem 4 tipos de padrão entre os suicidas, né? O que leva alguém, os motivos que podem levar alguém a cometer suicídio. Então, para ele, seriam esses 4 tipos, né? O egoísta, o altruísta, o anômico e o fatalista. E aí, mais uns detalhes aqui que são interessantes, né? Na pesquisa dele, da análise estatística, né, dos suicídios em países europeus, ele conseguiu perceber que algumas outras coisas também influenciavam nos suicídios, né? Por exemplo, ele conseguiu perceber que na Europa, os protestantes cometiam mais suicídio do que os católicos, ou seja, a religião, se percebia que a religião tinha alguma influência nisso também, né? Qual que seria a explicação que ele deu para isso, né? Por que será que naquele momento, e claro, isso lembrando que essa pesquisa dele tem mais ou menos 100 anos atrás, né? Foi ali no início do século XX. Então, segundo ele, naquele momento, talvez a explicação é justamente porque os protestantes ficaram conhecidos por ter um estilo de vida mais rigoroso, mais rígido, né? Em que exigia uma disciplina muito grande dos seus indivíduos, né? Dos seus membros. Então, segundo ele, uma explicação seria essa, né? Do porquê que na Europa os protestantes cometeriam mais suicídio do que os católicos. Porque a comunidade protestante exerce muito mais pressão, muito mais rigorosa no cumprimento das regras sociais do que os católicos. Isso levaria a uma pressão maior sobre os indivíduos, fazendo com que eles cometam suicídio, né? Então, isso foi um achado interessante, né? Mostrando que características sociais relacionadas à religião podem aumentar a chance de alguém tirar a própria vida, né? Ele percebeu que as pessoas casadas cometem menos suicídio do que as solteiras, né? Qual que é a explicação disso? A pessoa casada, ela tem mais motivos, digamos assim, né, para se manter viva. Ela tem família, geralmente, né, tem uma esposa, tem ou um marido, tem filhos. Então, geralmente, isso leva a uma vida social mais ativa, né? Você está mais em contato com pessoas. Você tem, então, né, a sua família, você tem os amigos que você faz, às vezes, por causa da sua família. Então, as pessoas casadas, geralmente, têm um estilo de vida que está mais preso na sociedade, digamos assim, né? Você é mais vigiado, tem mais atividades sociais, conhece mais grupos sociais, e por isso faria com que os solteiros teriam mais chances de suicídio do que os casados, porque o solteiro viveria uma vida mais independente, mais isolado da sociedade, o que abriria mais possibilidade, né, mais brecha, digamos assim, para ele ter a oportunidade de tirar a própria vida. Então, até isso, né, o estado civil, então, das pessoas, ele percebeu que também poderia ser um motivo de influência nas chances, né, maiores ou menores, de cometer um suicídio. E, por fim, ele percebeu que a taxa de suicídio diminui, ou seja, menos gente se mata em épocas de grandes acontecimentos políticos, né? Então, ou seja, quando a gente tem momentos, assim, de grandes transformações sociais, que geralmente momentos de transformação, tipo, sei lá, acontece uma revolução, acontece uma inovação na sociedade, geralmente isso leva as pessoas a ficarem confiantes, né? Então o indivíduo fica confiante de que o futuro será melhor, de que o futuro vai trazer coisas positivas, né? Então, ele percebeu que quando isso acontece alguma transformação social positiva na sociedade, faz com que as pessoas morram menos, ou no caso, tirem, né, são menos levadas a tirar a própria vida, porque possivelmente esses momentos de transformação social dão esperança, né? Dão esperança de que o futuro vai ser melhor, de que vai ter mais emprego, mais qualidade de vida, mais saúde, mais educação. Então, isso anima as pessoas a se manterem vivas, né? Então, isso também são alguns achados interessantes, né? De pensar quais são algumas condições sociais, então, que vai desde aí do que ele encontrou pela análise estatística em relação à influência religiosa, de como se organiza uma comunidade religiosa, até questões como o Estado civil e acontecimentos históricos, políticos, né, que geralmente renovam as esperanças. Acho que se a gente pensar nesse último tópico, acho que um último grande momento assim de esperança, né,
Foi, por exemplo, quando o Obama, até pensando no momento que a gente está passando agora, né, que é discutir muito a questão do racismo a partir do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, acho que um momento que talvez trouxe esperança para as pessoas foi justamente quando o Obama, né, que é o único presidente negro da história dos Estados Unidos até hoje, quando ele foi eleito, né, eu lembro que, bom, não sei se vocês lembram disso, né, vocês estão muito mais novinhos aí, talvez não lembrem, mas quando o Obama foi eleito pela primeira vez, isso há 12 anos atrás, né, então vocês 12 anos atrás vocês eram bebês, né, mal tinham nascido ainda. Então, 12 anos atrás, quando o Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, eu lembro que isso aconteceu, assim, as pessoas ficaram muito esperançosas, ele trouxe era meio que uma coisa que acho que ninguém nunca imaginou que ia acontecer, né, um homem negro se eleger presidente dos Estados Unidos por conta de todo o racismo que tem na sociedade americana. Foi um momento histórico mesmo, muita gente, eu lembro que se encheu de esperança, né, de que o mundo estaria passando por uma transformação significativa e que o mundo poderia ser melhor, né, e que seria ali um exemplo de superação do racismo e tal, que um homem negro conseguisse o cargo mais importante do mundo, né, que afinal de contas, Estados Unidos ainda é considerado a principal economia, a principal sociedade que a gente tem nos nossos dias, né. Então, muita gente, naquele momento ali, se alimentou de esperança, né, de que a gente, dali para frente, digamos assim, viria um mundo melhor, menos preconceituoso e mais receptivo à diversidade social, né. Então, olha só, isso é interessante. Então, o Durkheim foi trazendo aí algumas informações de coisas que talvez até então nunca se tinha pensado, né? Como que a gente poderia entender racionalmente o suicídio e motivos, influências sociais que levam alguém a perder o sentido da vida, né? Ou em manter a própria vida. Então, isso é uma coisa certamente interessante, né?